Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 54º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 20, parte 31, o reino milenar. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1-3. Agora, Satã está preso no abismo por 1000 anos. O profeta Isaías também descreve isso no capítulo 27:1. Então, naquele grande dia, punirá Yahvé o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. Yahvé aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. E Daniel descreve desta forma: mas o tribunal se reunirá para o devido juízo, e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim, o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Yahvé será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Daniel 7, 26, 27. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Yeshua e da palavra de Yahvé, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4. Aqueles que nasceram de novo receberam novos corpos ressurretos como o Messias. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Elohim e do Messias e reinarão com ele pelo período de 1000 anos, a destruição total de Satanás. Apocalipse 20, 5, 6. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Daniel 12, 2, 3. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós, os que retornaram ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. Ouça a promessa na qual Isaías 61, 6 fala: contudo, sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do nosso Elohim. Alimentar-vos-eis das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes da sua glória. Pode ser que aqueles que não ganharam a vida na primeira ressurreição sejam os ímpios. Agora, eles estão mortos, não viverão mais, são sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigaste e os conduziste à destruição. Apagaste por completo a lembrança de seus nomes. Isaías 26, 14. A última revolta de Satanás e o julgamento final sobre ele. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra.
Apocalipse 27:8. Isso mostra que, embora o Messias tenha governado a terra em paz por 1000 anos, o inimigo novamente terá sucesso ao seduzir as pessoas à rebelião, e a guerra final de Gog e Magog virá, conforme descrito em Ezequiel 38, 1-3. E aconteceu que veio a mim esta palavra de Yahvé: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele nestes termos: Assim diz Yahvé: Eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E mais adiante, em Ezequiel 39, nos versículos 2-4, Eu mesmo te farei vir do extremo norte, e te enviarei contra os montes de Israel. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda, e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel serás derrotado, tu e todos os teus exércitos e as nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento às aves de rapina e àquelas que devoram carniça e aos animais selvagens. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 9-10. E ouvimos Ezequiel profetizando contra Gog no capítulo 38, 8-9. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos, atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. E Ezequiel continua no capítulo 38, nos versículos 14-16. Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog: Assim diz Yahvé Elohim: Porventura, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Isso é apenas sobre Yahvé. O julgamento fará com que as nações o reconheçam como santo. Ezequiel continua nos versos 17 e 19. Assim afirma Yahvé Elohim: Não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu, um dia, te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, palavra do soberano, o Eterno. Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Ezequiel descreve no versículo 20 quão poderoso será o terremoto. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Quando Yeshua colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, este terremoto acontecerá.
e Ezequiel profetiza mais nos capítulos 38, 21 e 23. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes, palavra de Yahvé, nosso Elohim, e a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele, e assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yahvé. Fogo e enxofre. Isso não nos lembra de Sodoma e Gomorra? Segunda ressurreição e julgamento mundial. Após o reinado de 1000 anos de Yeshua, Yohanan vê o seguinte: em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 e 15. Todas as pessoas que já viveram estarão agora diante de Yahvé, e os livros serão abertos. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Daniel 7:10. A Torá ensina que todos serão julgados de acordo com suas obras. Por exemplo, como lemos em Jeremias 17:10. Eu, Yahvé, o Elohim, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. E as obras estão relacionadas às suas mitzvot, mandamentos. Sejam todos ricamente abençoados.